Curva sua cabeça, feche seus olhos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes que é desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Feche seus olhos nesse momento. Te chamar e em teus braços me lançar, mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é um fogo que me defenderá. Deus fiel. Louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá. O inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Minha vida está em ti, meus dias em
Aleluia. Deus fiel. Pode se assentar. Aleluia. Ele é fiel. Repite comigo. Deus permanece sempre fiel. Aleluia. O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, escreveu algumas cartas a algumas igrejas, muito objetivamente direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chegou para o apóstolo João e ditou as cartas que ele deveria escrever. Muito do que temos na palavra de Deus não foi feito assim. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram. E o que é inspiração? Inspiração é ânimo, é força sobre um conteúdo que já é pré-existente no ser. E a inspiração vem sobre o conteúdo e ele escreve algo. Um poeta, quando ele está inspirado e vê as flores, e vê o mar, e vê várias coisas na natureza, ele escreve do que ele já viu. O músico, quando compõe uma linda canção, ele compõe a partir de coisas que ele tem inseridas dentro dele. E a Bíblia, na sua maior parte, foi escrita assim. Mas essas cartas, como outras passagens da palavra de Deus, pontualmente, foram ditadas pelo Espírito Santo. Ou seja, isso aqui não é palavra de conteúdo humano inspirado por Deus que se tornou voz eterna da palavra. Isso aqui é o próprio Espírito Santo que ditou. E essa carta dita à igreja de Laodiceia foi uma carta forte, uma carta impactante, com palavras pesadas e palavras duras. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, como o texto diz. E quando o Senhor disse para João, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, antes fosse frio ou quente, mas porque é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, estavam bem entendidos do que queriam falar para Laodiceia. Laodiceia ficava numa região geográfica. Olhem como Deus é expert quando quer falar conosco. Ele nos faz entender o que Ele quer nos dizer. E Laodiceia ficava numa região geográfica onde não tinha nascentes de águas. Era uma região desprivilegiada. Era diferente, por exemplo, de Belém, que era uma cidade que tinha várias fontes de águas. Laodiceia não tinha fontes de águas. Laodiceia tinha que trazer água de fora, importar água. E por incrível que pareça, quanto mais difícil a situação do ser humano, mais ele supera os seus limites. Abrindo um parêntese, hoje de manhã eu estava vendo Globo Rural, como eu gosto de assistir todo domingo, como costume do meu velho pai. Acordava vendo Globo Rural. E eu acordo vendo Globo Rural todo dia. E eu estava vendo uma mulher lá da região serrana do Rio, ela dizendo que depois da tragédia, ela abriu a gaveta, tirou um diploma de biólogo, bateu a poeira e começou a trabalhar com a terra. Porque não tem uma agricultura própria para montanha naquela região. E quando veio a tragédia e houve o deslizamento de terra e devastou várias propriedades, inclusive a dela, eles tiveram que fazer alguma coisa, todos perderam tudo. E aí ela, que era dona de casa, que era feirante, que fez o curso só para fazer, começou a se aplicar, porque a tragédia leva o ser humano além dos seus limites. Amém? Então você que está em tragédia hoje vai sair dos seus limites. Amém? Glória a Deus. E eu vendo isso, eu comecei a refletir sobre algo que eu sempre acreditei. Quanto mais difícil as situações, mais o ser humano trabalha as suas capacidades. Por exemplo, existe uma tecnologia em Israel que se chama kibbutz. O que é isso? Irrigação em terra seca. Você anda em Israel, os irmãos foram lá em Israel, viram que são torrões de terra para todo lado. Mas tem uva, tem pera, fruta de lugar frio tem em Israel. Ou seja, precisa de terra muito úmida. Tem mandioca, tem vários tipos de plantas, de frutos. E a agricultura é próspera porque eles desenvolveram essa técnica chamada kibbutz, que é trazer água de lugar longe e ir irrigando paulatinamente a terra até chegar no lugar onde se quer plantar. Por quê? Vai se influenciando o solo.
olha que tecnologia maravilhosa, até que aquele lugar onde se quer plantar, ele seja um lugar forte, não porque só se joga água ali, porque um grande erro da irrigação é jogar água só onde se quer plantar. Toda a terra daquela região, ela vai tomar os nutrientes da terra e aquele lugar onde se quer plantar não vai ficar próspero, não vai ficar frutífero. Então tem que se ir influenciando a terra. E os judeus têm essa técnica. E o povo de Laodiceia, eles tinham técnicas também. E eles eram ricos e abastados porque, pela dificuldade, iam além dos seus limites. E a grande dificuldade do povo de Laodiceia era água. Não estou fugindo da pregação não, vocês vão entender. Amém? Não vou falar sobre água. Amém? Glória a Deus. E aí, o que Laodiceia fazia? Ela trazia do sul águas por dutos de bambu. Só que as fontes do sul de Laodiceia eram fontes frias. Como todo o sul é a região mais fria. Então a água que saía do sul, ela era uma água fria. E para chegar em Laodiceia, os dutos de bambu, se fosse hoje seria PVC, né? Tigre. Mas naquela época era bambu. Eles estavam enterrados num deserto. Sol escaldante. O que acontecia com a água que saía do sul? Ela vinha esquentando até a praça de Laodiceia. E em Laodiceia tinha uma fonte no meio da praça da cidade. Como tem uma fonte ali em Domingos Martins, quem já foi lá, conhece, na praça da cidade tem uma fonte de água. E era ali que, lá em Laodiceia era assim, era ali que saía a água. Só que ela tinha duas torneiras. Uma torneira do norte e uma torneira do sul. A torneira do sul, a água vinha esquentando ao longo do caminho. Ela saía fria da fonte. Mas ela chegava na praça morna. Então quem abria a torneirinha do sul, ele tirava a água morna. Ele não conseguia beber aquela água. Quem já bebeu água morna aqui, gente? Não dá vontade de vomitar? Você bate no estômago, volta tudo. Água morna não funciona. Então quem abria, lá em Laodiceia, na praça da cidade, abria a torneirinha para tirar água, tirava água morna. Ele tinha que decantar a água. O que é isso? Ele tinha que colocar num lugar frio, não tinha geladeira. Então ele tinha que ir para algum lugar com sombra, deixar a sua vasilha de barro, o seu vaso de barro, esfriando a água que chegava morna, para ela ficar numa temperatura bebível. Ok? Fechamos até aqui? Mas tinha as fontes do norte. Só que nas fontes do norte de Laodiceia, e era coisa de 30, 40 quilômetros que vinham os dutos. Imagina, dutos de bambu, 30, 40 quilômetros para trazer água para uma cidade. Tecnologia fenomenal, é ou não é, pessoal? Sim ou não? Glória a Deus. É bem que vocês estão comigo. Só que as fontes do norte, as águas eram quentes. E a água saía na fonte quente. Só que ela vindo do norte para Laodiceia, ela não atravessava o deserto, ela atravessava uma mata. E os dutos de bambu estavam enterrados debaixo de folhas úmidas nas matas do norte de Laodiceia. A água saía quente na fonte. Ela vinha resfriando-se ao longo do caminho. E chegava em Laodiceia, morna. Não, morna. Então quem abria a torneira que vinha do norte pegava água o quê? Morna. Ou seja, só tinha uma forma de chegar água em Laodiceia. Na temperatura morna. E quem estava desesperado de sede, todo laodicense, que um dia esteve desesperado de sede, chegou na fonte, na praça da cidade, para pegar água na correria e beber, já tinha passado por essa amarga experiência de beber água morna. Já tinha revolvido o estômago com água morna. Todo laodicense sabia isso. Igual todo brasileiro sabe jogar futebol, ainda que mal, mas sabe. Se formos para outro país, a gente vai ser o astro do futebol. Todo brasileiro sabe. Todo laodicense sabia o que era água morna e o mal que aquilo fazia. E quando o Senhor mandou João escreve para Laodiceia, antes fosse frio ou quente, mas como é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O laodicense sabia o que Deus estava querendo dizer. E agora você também sabe o que Deus está querendo dizer. A temperatura em Deus é algo totalmente decisivo na nossa história. Temperatura fala de identidade. E analisando
o raciocínio de Jesus, quente ou frio é identidade definida. Muita gente acha que Jesus, quando estava falando do frio, ele estava falando do crente que não tem expressão sentimental. Mas quem disse que calor do espírito é ter expressão sentimental? Claro que com expressão sentimental é muito melhor. O reteté, meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia dos crentes. Oh, amém? É muito bom. Mas não significa que se uma pessoa está passando uma semelhança de centrado e sério e fechado, ele não tem o fogo do Espírito dentro dele. Porque fogo do Espírito está associado ao resultado da fé. Tem muita gente que as pessoas olham e falam, mas fulano é muito frio, nem chora na hora do louvor. Mas na hora que precisa de acontecer um milagre, ela abre a boca e o milagre acontece. Porque relacionamento com Deus está associado à essência e não à aparência. E tem muita gente também que é mistério demais e no fundo não tem resultado nenhum. Estou metendo pau no mistério não, irmãos. Eu gosto do negócio. Teve um culto de jovem aqui que eu até subi no sub. O Tom quase me jogou um negócio ali na cabeça. Mas eu queria pendurar ali em cima. Eu falei, não, aí é demais. Aí ele não vai aguentar. Porque o fogo estava aqui um dia no culto aí que teve a revelação do manto do leão. Que devorou os jovens nesse lugar. Eu subi ali, sério. Não vou fazer isso domingo, né, gente? Mas na segundona eu fiz. É muito bom, só que nós temos que ter ponto de essência. E quando Jesus está falando de frio, quente e morno, ele não está falando de pentecostal, tradicional e simpatizante. Entenderam? Amém? Ele está falando de identidade. Quem é você? Você tem uma marca espiritual? Ou você topa qualquer parada? Porque quem topa qualquer parada é vomitado da boca de Deus. Quem é muito fresco nunca vai poder ser líder de nada. Porque um dia que entrar numa batalha igual os nossos apóstolos estão entrando, vai olhar para as filhas dentro de casa e vai falar, não vou nada, deixa o pau quebrar lá. Perdão da expressão. Vou ficar cuidando das minhas filhinhas aqui, morno. Mas se é quente ou frio, tem identidade, vamos para a guerra agora. E quem conhece a apóstolo, meu Deus do céu, aquilo gosta de uma briga, não é verdade, gente? Não precisa nem fazer muita cara feia, já está com a mão fechada para dar no capeta. No lapeta, seja qual nome queira dar. Isso é identidade espiritual. E Jesus está tendo uma conversa com a Laodiceia. Ei, eu sei quem é você. Eu conheço as suas manias, eu conheço a sua essência. Eu sei de onde vem a sua água. Eu sei que você sabe o que é ser frio, o que é ser quente, o que é ser morno. E você que hoje descobriu esse segredo de Deus revelado a você, tem a identidade espiritual. E aí Jesus continua dizendo a João, como dizes, rico sou, lá no versículo 17, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Quando o Senhor Jesus diz isso, Ele está confrontando a independência do povo da Laodiceia. Mas Ele não está confrontando só a independência do povo da Laodiceia. Ele está confrontando a independência de todo ser humano. Porque a palavra de Deus é uma carta à humanidade. Amém? E o Senhor Jesus disse, quando você diz que está enriquecido, você está redondamente enganado. E eu tenho falado isso algumas vezes. Você não vê uma pessoa se afastar de Deus por provação, mas você vê se afastar de Deus por enriquecimento. Está aqui na palavra de Deus, mas não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. O seu poder humano não pode nada. Não aproxime-se de Deus para negociar com o Espírito Santo e extrair dele vitórias pessoais. Ainda que você tenha chegado em Deus num primeiro momento para isso, tudo bem. Mas saia dessa fase.
Porque se você se aproximar de Deus apenas para ter o controle das situações, você vai se achar independente de Deus e vai se tornar morno. Quando a circunstância te agradar, você comete um pecadinho que ninguém vai saber. E depois limpa a sujeira rapidinho, antes que ninguém chegue, e continua vivendo. E assim leva a vida. No melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ainda tem a cara de pau de dizer, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu vou falar, Zeca Pagodinho, você não converte não, para você ver. E tem muita gente levando a vida assim, misturado, temperado com o que agrada. E Deus fala, Laodiceia, define logo, porque senão eu vou vomitar você da minha boca. Não tenho nada contra a fortuna, o dinheiro, o ter, não tenho nada contra. Tenho contra não saber como fazer quando se tem. Cuidado pelo que você tem lutado. Lute antes de qualquer coisa por ter um coração ajustado à vontade de Deus. Porque é muito fácil cantar Deus fiel quando você está precisando da manifestação da fidelidade dele. Mas quando você resolveu os seus problemas, Deus fiel, esse louvor está demorando, esse culto não acaba, tenho que ir embora assistir a minha 60 polegadas. É mais ou menos assim que funciona. Mas o Senhor está procurando definição. E quando nós definimos a nossa postura em Deus, não tem impossíveis para nós. Nós vamos voar na presença de Deus. Nós vamos alcançar as alturas na presença de Deus. Nós vamos definitivamente ser mais que vencedores por aqueles que nos amou. Por aqueles que nos amou. Ser mais que vencedor é não se preocupar com a força do inimigo, mas entrar na batalha com a certeza que vai vencer. É mais ou menos como aquele time de basquete americano de uns anos atrás, chamado Globetrotters. Quem já ouviu falar disso? Graças a Deus, muita gente aqui. Esse time era um time tão bom da NBA que os caras foram proibidos de jogar, que não tinha graça. A NBA não tinha graça. Eles faziam cesta, eles faziam bandeja. Bandeja é aquela cesta que você joga assim, o jogador de basquete, né? Eles vinham, eles corriam a quadra com a bola rodando no dedo. Show de arte. E o cara pulava com a bola rodando e jogava dentro da cesta. Era assim, Globetrotters contra Chicago Bulls. 389 por 100. Era coisa absurda. Aí o conselho da NBA falou assim, não, esses caras estão proibidos de jogar. E aí eles começaram a viver de show. E aí começou a cultura dos shows nos jogos de basquete americano. E os Globetrotters vinham para fazer show. Se o time vencedor ganhava $1 milhão de cachê, eles ganhavam $2 milhões. Mais que vencedores. Não vou nem disputar. Ganho mais que o campeão. Só que, trazendo para o espiritual, Deus nos chamou para ser Globetrotters da fé. Mais que vencedores. É bater poeira da batalha, queridos. A batalha acontecerá, é um fato. Mas o exército que entra nela, ou melhor, os dois exércitos que entram nela, um vence e outro perde. E na batalha espiritual da sua vida, só tem um exército que luta contra você: demônios, principados, potestades. E aí, vai ficar dando mole pro diabo? E aí, vai ficar correndo de medo dele? Ou você vai botar ele para fora da sua vida e da vida das pessoas que você ama, da cidade que você vive, dos lugares onde você passa? Mas isso só vive quem tem identidade espiritual. É quente ou é frio? Beleza, venceu. É morno? É colocado para fora. Eu até te dou um conselho. Se você não tem tido identidade espiritual, sai da guerra, porque senão você vai apanhar. E não é pouco não. É igual o casalzinho que chega noivo para mim e eu pergunto, você ama ela? Se o cara gagueja, eu já viro para a menina e falo, você vai casar com isso? Aí tem que consertar na hora. É ali, fração de segundos. Porque se não consertar no minuto posterior, perdeu a noiva. É melhor perder no noivado do que casar e virar esses maridos vacalhados. Pode bater palma, povo de Deus.
É isso aí. É amor definido, a identidade. Te amo, meu bem, estou contigo até o fim. E não abro. Esteja você gordinha, magrinha, nova, velha, doente, saudável, rica, pobre. Te amo e não abro. Agora está tendo uma geração de fracote aí. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa é motivo para não amar mais. Vai tomar banho da palavra de Deus. Aleluia. E para as mulheres também. Eu não mandei ninguém tomar banho. Tomar banho da palavra de Deus. Entenderam? Porque é uma geração fracassada. É uns absurdos que a gente escuta. Aí criaram a palavra aí. Como é que é? Incompatibilidade de gênios. Eu falei, mas é porque você esfregou uma lâmpada do Aladim e uma lâmpada da Branca de Neve. Por isso que os gênios não estão tendo compatibilidade. Pega a lâmpada que ilumina a eternidade. Você vai ver se você reclama. E aí hoje na rádio lá eu falei o seguinte. Tem muita gente que fala, não, você é da lei dos crentes, não. Mas vive na lei do boteco. A esposa está dentro de casa com a janta quente, a casa arrumada. Chorou, não tinha nem sabão em pó para lavar roupa, lavou no sabão de barro. A mão está vermelha lá de esforço que fez. E o bonitão prefere ficar com os fedidos no boteco até altas horas da noite do que ir para casa. E aí fala que não quer passar para a lei dos crentes, mas vive na lei da cachaça, né, cara de pau. E aí fala que quer ser feliz. Aí a hora que bate uma cirrose, os dois pés estão parecendo pé de elefantise, vem no gabinete para a gente orar. E a gente ora. Falou Deus, se ele não mudar de vida, faz esses pés inchar até estourar, pelo menos ele toma vergonha na cara. E fica crente, doente, mas crente. É, gente, tem gente que é só na pancada. Não tem jeito. Gosta da mornidão de um jeito impressionante. É de assustar. E aí acha que evangelho é só vitória. A vitória é do seu espírito. Se a sua alma tiver que perder, ela vai perder. Porque Jesus já foi logo no passo. Se você tiver que arrancar um braço, arranca. Melhor que você suba para o céu sem braço do que vai para o inferno com os dois. E eu parafraseei Jesus. E quando eu estou batendo lá principalmente nos jovens, né, que é os que mais apanham, eu falo assim, morre de raiva de mim mesmo. Prefiro que você vá para o céu morrendo de raiva de mim que para o inferno me amando. E faz bico. Tem que pensar, né? Pensar, né? Eu deixo sem saída. Tem que me amar. Você precisa me amar. O Senhor quer definição, igreja. Ele quer identidade. Para com esse negócio de brincar com a fé, de brincar com Jesus, de brincar com a sua postura diante da presença de Deus, porque isso vai te levar para o inferno. É um prazerzinho sem vergonha que você tem na sua carne, e é morno. Você corre o risco de ser vomitado da boca de Deus. E quem vomita não engole vômito, não. Você já viu alguém engolir vômito? Vomitou, já era. E no exército, se engolir, vomita de novo. Porque é tão nojento que volta pior, volta até a bilis. Mornidão vai ser vomitado da boca de Deus. E vomitado da boca de Deus significa posto para fora eternamente. Então, é melhor que você seja frio ou quente do que seja morno. Porque senão, vomitar-te-ei da minha boca. Eu não quero ser vomitado da boca de Deus. Eu quero entrar para o organismo de Deus. Eu quero fazer parte de Deus. Eu quero ser digerido pelo Espírito Santo. Eu quero me tornar um com Deus e voar acima das adversidades, e voar acima das circunstâncias, acima das opressões, acima da dor, acima da tristeza, acima da frustração. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Se você entrou aqui deprimido e abatido, não importa a situação que você está passando, você só está passando por ela porque você tem sido covarde espiritualmente. Coloque força espiritual dentro desse peito, que essa depressão tem que ceder lugar à glória de Deus. Nós não temos tempo para ficar falando
Ó céus, ó terra, ó vida, ó casca de ferida. Isso é coisa de desenho animado. Nós temos que falar, ainda que sangrando, eu vou conquistar a minha vitória. O problema do mal que consome a nossa sociedade, chamado depressão, é porque ela está associada à fraqueza espiritual. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Não sei. Se soubesse, com certeza choraria com você, como muitas vezes já chorei. Mas as lágrimas, ela tem que passar. Não é à toa que nós choramos água, porque água vai, seca, acaba. Por isso que nós choramos água, porque elas lavam. Mas tem que ficar limpo. Se você está sendo judiado e flagelado por vícios, por opressões, por medo, seja do que for, eu quero te dizer, você é mais forte do que isso tudo. Se demônios têm aparecido na sua casa e você está com medo deles, eu quero te dizer, você tem autoridade para pô-los para fora, em nome de Jesus. Porque o poder está no nome de Jesus. Não é no seu e nem no meu. Por que não funciona muitas vezes? Porque é morno, não tem identidade. Aí o mundo espiritual não conhece. Chegaram uns jovens lá no livro de Atos, tentaram expulsar um demônio, tomaram um coro dos demônios. Em nome do Deus de Paulo, sai! Ó, o demônio, peraí, Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu sei quem é. E você quem é? Tome tapa na cara. Pá! Lê lá no livro de Atos para você ver. Porque não era morno, não tem identidade. Mas se tem identidade, acontece como aconteceu em Belo Horizonte, lá nas Minas Gerais uma vez. 2 homens fortes, como eu. Só essa parte que é como eu, agora não é mais como eu. Tentando repreender um demônio na rua. E o demônio fazendo uma arruaça. Passa uma senhora de 73 anos de idade. Olha para o outro lado da calçada, o demônio esbravejando, os caras sem saber o que fazer. Ela atravessa a rua. Meu filho, fica quieto. Meu filho, fica quieto. Ô demônio, sai em nome de Jesus. Sou. Aí os fortão foram carregar a pessoa, né, que estava em transe, não tanto tempo endemoniado. Por que os fortões não expulsaram o demônio? Porque era morno, não tinha identidade, o demônio não conhecia. Precisamos ter identidade. Amém? E a nossa identidade é construída nas adversidades que passamos todos os dias. Quando você sair dessa porta para fora, começou o jogo. Start. Pá! Provação, tribulação, problema, doença, dificuldade, falta de dinheiro. Abre sua boca e murmura para tu ver, meu irmão. Igual diz os cariocas. Que eu olhei pro ele aqui agora, lembrei dos cariocas. Abre a boca e murmura para ver. A identidade se perdeu. Mas passa a adversidade e tem identidade diante de Deus. Eu sou mais que vencedor. Na minha vida, Satanás não tripudia e não brinca. Deserto para mim é terra de transição. Estou passando e passando rápido, porque eu sou caçador de Canaã. Eu vivo em santidade. Deus sabe de tudo, queridos. Tem um pastor amigo meu, já falecido, pastor Almir, do Rio de Janeiro. Um dia de manhã, de noite, falou, vou fazer um jejum amanhã. Aí acordou com cheiro de bolinho de chuva em casa. A esposa dele fez o bolinho que ele mais gostava. Esqueceu o jejum. Desceu o dente no bolinho com um cafezinho. De noite foi para o culto de libertação. Manifestou um demônio, ele foi repreender. O demônio, peraí, Almir. E o pastor Almir parado, era velhinho já o pastor Almir. Você não vai me repreender não? Desse jeito, irmãos. Você falou que ia jejuar e não jejuou. Aí o pastor Almir, primeiro você lava a sua boca para falar meu nome, imundo. Segundo, eu quero te perguntar, quem te expulsa, é jejum ou Jesus? Não precisou nem acabar de falar, a mulher ficou liberta.
é diaconisa da igreja lá na Penha até hoje. E chamam ela na diaconisa do bolinho de chuva. Porque Deus sabe quando você erra, quando você não erra, quando você peca, quando você não peca, quando você vacila, quando você tropeça. E quando todos acham que você é uma Brastemp, mas no fundo você é uma CCE, das mais velhas. Deus sabe. Com Deus não tem meio termo. É tudo ou não é nada. Ponto final. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. Lá no versículo 18, 19 e 20, Ele traz o refresco. Ele bateu no 14, no 15, no 16 e no 17. Mas no 18, no 19 e no 20 ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Interessante que aqui existe mais um elemento de unção que nós podemos usar, o colírio, ungido. Está aqui na palavra. E que unjas os olhos com colírio. Deus é tão sábio que se Ele mandasse ungir com óleo, ia ter gente pegando azeite e jogando no olho, ficando com a vista inflamada. Mas Ele mandou logo ungir com colírio. Só faltou colocar Moura Brasil. Mas não tinha. Por quê? Colírio refresca. Eu te faço rir para você apanhar feliz, viu? É tudo pensado. Vocês estão indo do jeitinho que eu quero. Vocês são demais. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí o Senhor faz o grande final. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Vem jantar comigo, Jesus. Vem morar comigo, Jesus. Vem, Jesus. A minha mãe tem um primo do primo da prima do primo do primo da mãe dela, lá de Brasília, que é coronel do exército e trabalha no Senado, cheio de patente. E esse primo do primo da prima da mãe, da tia, da filha da minha irmã, da minha mãe, foi passar uns dias na minha casa lá em Belo Horizonte. E quando ele chegou, chamava Coronel Monteiro. A minha mãe fez uma publicidade no bairro. Coronel Monteiro está na minha casa. As vizinhas todas foram tomar cafezinho com bolo com o coronel. O coitado não aguentava mais tomar café com bolo, porque era uma autoridade dentro da minha casa. Quem vai mexer com um coronel federal? E ainda fui para Brasília, ainda depois de férias. Ainda fui para a casa do primo da prima da minha mãe. E me achava. Eu e meu primo do filho dele, íamos para o Senado de Brasília, ficar atravessando nos túneis subterrâneos, que aquilo ali é demais. A gente estava no Ministério da Justiça, daqui a pouco estava lá no Ministério das Comunicações, daqui a pouco estava lá no Ministério da Educação. Aqueles túneis, e eu podia fazer aquilo. E os dragões da infantaria lá. Quem vai mexer com o sobrinho do coronel? Ainda que seja do 18º grau. Autoridade. E a autoridade maior dos céus, da terra, debaixo da terra, do mar, das montanhas, de todos os universos, se existirem mais de um, aqueles que têm identidade espiritual, tem ele jantando dentro de casa. Depois que ele fala isso tudo, ele fala: compra de mim ouro provado no fogo, compra de mim vestes brancas. Vocês são ricos e desgraçados, mas se vocês comprarem o que eu tenho, e o fim de tudo é que ele quer dar o que ele tem, é o poder sobrenatural de uma mente transformada. Esse é o poder de Deus. Se você comprar isso de mim, eis que estou à porta e bato. A gente só prega esse, né?
Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Tudo bem, quando você está evangelizando, vale. Aí você traz para dentro do batalhão, da tropa de elite, e aí vai ter que virar soldado de elite. E aprende que até Jesus chegar e bater, você tem que ter identidade espiritual. Mas ele bate. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha, as horas de maior tortura financeira para um pai, só financeira, é na hora de almoçar ou jantar com o filho, com a televisão desligada. Pai, eu estou precisando daquele tênis. Pai, vai ter aquele intercâmbio na escola. Pai, eu estou querendo. As minhas filhas já estão aprendendo. Já estão aprendendo. Pai. Aí você fala, vai, vou, faço. No final você quer fazer tudo, porque você é pai. Agora, vem cá, escute com muito carinho. Como diz, né, os programas de televisão, fecha em mim. Na mesa com Jesus, você está precisando de uma casa nova. Ele está lá sentado na mesa. É difícil de ele te dar? Sim ou não? Mas a casa nova não aflige o seu coração. Mas se der, que benção. Você está precisando de uma cura. Ele está sentado na mesa na sua frente, Natália, olhando seus olhos. Jesus, é só isso que eu preciso. Vida cristã é fruto de resultados. Mas ei, ele só entra na casa daqueles que têm identidade. Porque os que são mornos serão postos para fora. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus te faz esse convite hoje. Quero entrar em sua casa e cear com você. Estou batendo a porta, você está ouvindo? E o texto fecha de Apocalipse 3. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Todos os interregnos de texto falando a igrejas específicas terminam assim. Quem tem ouvidos ouça. Aqui é uma igreja, há um Espírito falando. Quem tem ouvidos ouça. Tem identidade espiritual. Seja quente ou frio. E hoje você aprendeu que isso não está associado a Pentecostes e a tradições, mas está associado à identidade espiritual. Mude os seus hábitos, mude a sua vida. Tem lutas, hoje elas acabam na sua vida, em nome de Jesus, porque Deus é fiel. Se coloque de pé. Deus é fiel.